Mercúrio, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Um enorme asteroide está prestes a colidir com o planeta. Bum! Fragmentos estão voando em diferentes direções, junto com a onda de choque. Quando a poeira baixa, vemos uma cratera quase do tamanho do lago Ontário. O mais interessante aqui é o formato dela. Parece uma aranha. Um corpo redondo no meio e um monte de pernas que se espalham em diferentes direções. Mas o mais estranho é que as pernas da aranha não ficam bem alinhadas com o centro. Os cientistas apenas imaginam como tal paisagem foi formada. Alguns acham que a imagem do animal apareceu lá muito antes e o meteorito ter caído quase no meio foi só uma coincidência. Mas ainda não temos uma explicação clara de como essas marcas podem ter aparecido na superfície de Mercúrio. Outro mistério sobre o planeta é o seu surgimento. Uma teoria afirma que ele costumava ser a lua de Vênus, mas com o tempo sucumbiu à gravidade do Sol. A estrela literalmente o arrancou de lá e o pequeno planeta começou a orbitar. O que pode provar essa teoria são os períodos de rotação de Mercúrio e Vênus. O primeiro está perdendo gradualmente sua velocidade de rotação. Um dia por lá agora equivale a 58 dias terrestres e continua a aumentar. Ao mesmo tempo, depois de perder sua carga pesada, Vênus começou a girar um pouco mais rápido. Outra teoria diz que Mercúrio colidiu com Vênus logo após o aparecimento do Sistema Solar. Naquela época, o proto-Mercúrio era um pouco maior do que o planeta com o qual estamos familiarizados atualmente. Mas então, perdeu parte de sua crosta após colidir com Vênus, que pouco depois reuniu esses destroços. Mas os cientistas ainda não conseguem dar uma resposta definitiva sobre como Mercúrio foi formado. Urano. Um gigante gasoso a 18 distâncias Terra-Sol de nossa casa. Esse planeta parece calmo em comparação com outros gigantes, como Júpiter com suas tempestades do tamanho da Terra. E ainda assim, Urano tem algo em comum de que se orgulhar. Essa mancha escura, por exemplo, foi detectada pelo telescópio Hubble em 2006. Naquela época, ela tinha quase o dobro do tamanho do Alasca. Alguns anos depois, pontos brilhantes apareceram ali. Descobriu-se que eram nuvens de metano que se moviam pela superfície do planeta a uma velocidade de 480 km por hora. Mas não sabemos exatamente o que causa essas tempestades em Urano. Talvez possamos resolver esse segredo examinando outro mistério de Urano. Esse planeta gira deitado de lado. Se você olhar para o eixo do nosso planeta, verá que ele é vertical e apenas ligeiramente inclinado. E assim, é o mesmo para a maioria dos planetas do nosso sistema solar. Mas não Urano. Seu eixo é quase horizontal e apontado para o Sol. Um de seus polos fica totalmente iluminado quase todo o tempo. O dia polar ali dura 42 anos terrestres. Quando a inclinação do eixo muda, o dia polar começa do outro lado de Urano. O outro polo mergulha na escuridão por 42 anos. Essa mudança de estação pode causar fortes tempestades na superfície. Mas por que exatamente o planeta fica deitado de lado é desconhecido. Talvez, há bilhões de anos, o gigante gasoso colidiu com vários asteroides que estavam prestes a se tornar um jovem planeta. Esse protoplaneta, parecido com a Terra em tamanho e peso, pode ter inclinado Urano após colidir com ele. Mas isso ainda é apenas uma hipótese. Agora vamos para a Lua de Júpiter, Europa. O grande mistério aqui é se há vida por lá. Os cientistas não negam a possibilidade. Tudo que se vê na superfície dela é gelo. As listras que podem ser identificadas são, na verdade, fendas longas e largas. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que essa lua não era nada mais do que um bloco de gelo. Mas agora, acreditam que pode haver água líquida dentro dela. O núcleo é aquecido pelas forças das marés de Júpiter. Este núcleo quente derrete o gelo ao redor dela. Então, realmente pode haver um enorme oceano embaixo da crosta de gelo. Uma vez que a água é a base da vida, diferentes micro-organismos podem existir ali, mas só descobriríamos isso se enviássemos uma sonda para lá. Teríamos que perfurar dezenas de quilômetros de gelo e começar a procurar em um oceano com o dobro do tamanho de todos os reservatórios de água da Terra. Olhe para a Lua de Saturno, Titã. É a segunda maior do Sistema Solar e 50% maior do que o nosso satélite natural. É o único lugar do nosso Sistema Solar, além da Terra, onde foi comprovada a existência de água líquida. Mas a coisa mais interessante sobre Titã é a sua atmosfera. Ela tem 400 quilômetros de espessura. Essa distância é quase 40 vezes maior do que a altitude média de cruzeiro dos aviões comerciais na Terra. E tem 95% de nitrogênio. Para efeito de comparação, a atmosfera da Terra tem 79% de nitrogênio, o que significa que elas são bem semelhantes. O mistério é que ninguém sabe como essa atmosfera surgiu ali. Uma teoria sugere que há muitos anos os meteoritos atingiram a superfície de Titã quase sem parar. As rochas maciças colidiram com a crosta, aumentando a pressão e as temperaturas na Lua.
Sob tais condições, a amônia do ar se decompõe em nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, que é pesado, caiu na superfície de Titã, enquanto o hidrogênio leve subiu e fluiu para o espaço. Mas alguns cientistas contestam essa teoria. Outro mistério do Sistema Solar é se a hipotética estrela Nêmesis realmente existe. Se você olhar para todas as estrelas da nossa galáxia, a maioria delas é pareada, o que significa que duas estrelas orbitam uma em torno da outra. Estatisticamente, o Sol também deve ter uma companhia. Então, alguns estudiosos presumiram que as maiores extinções em massa na Terra estavam relacionadas a algum objeto misterioso no espaço. Eles levaram à hipótese de que havia uma anã vermelha em algum lugar a 1 ano-luz e meio de distância do centro do Sistema Solar. E cada aproximação dessa estrela anã da nuvem de asteroide perturbava esses viajantes espaciais. Cada vez que isso acontecia, vários asteroides iniciavam sua jornada em direção à Terra e causavam uma extinção em massa. Mas essa estrela ainda não foi descoberta, e muitos cientistas questionam tal hipótese. Agora vamos dar uma olhada na extremidade do Sistema Solar. Um fóton de luz precisa viajar 1 ano para chegar aqui. Os cientistas acreditam que a nuvem de Oort exista nessa área. É uma região hipotética onde toneladas de asteroides e blocos de gelo se reúnem em nuvens. É o lugar mais distante onde a gravidade do Sol ainda funciona. Presumivelmente, essa nuvem esférica envolve o Sistema Solar. Acredita-se que é nessa região que os cometas de longo período se originem. Eles voam por todo o Sistema Solar, então retornam à nuvem de Oort. A jornada pode levar milhares de anos. Ainda mais emocionante, poderia existir um gigante gasoso chamado Taish naquela área. Há cientistas que dizem que ele pode ter 4 vezes o tamanho de Júpiter. Até agora, nenhuma pesquisa confirmou sua existência. Embora a nuvem de Oort ainda seja considerada hipotética, alguns pesquisadores acreditam que os cometas dessa área são responsáveis pelas principais extinções em massa na Terra. Agora vamos além das fronteiras do Sistema Solar. Lá, a 1.500 anos-luz de distância da Terra, fica o buraco negro mais próximo de nós. Os buracos negros são os objetos mais misteriosos do universo. Eles são tão pesados que atraem não apenas matéria, mas também luz. E ainda mais, desaceleram o tempo. Uma vez que algo fica preso na gravidade de um buraco negro, nunca escapa. A luz e a matéria gradualmente se acomodam perto do horizonte de eventos e logo desaparecem na escuridão infinita. O tempo flui de forma diferente ali. 1 minuto perto de um buraco negro pode ser igual a semanas na Terra. O maior mistério é o que exatamente existe dentro de um deles. Alguns especulam que não há nada além de uma pressão esmagadora que destrói tudo. Outros afirmam que ele pode ser um portal para outra dimensão, ou um buraco de minhoca para outro lugar no universo. Se fosse verdade, buracos brancos também existiriam, como saídas de portais de buracos negros e de minhoca. Mas nenhum foi encontrado até agora. Agora, que tal ir para a fronteira hipotética de todo o universo? É o chamado Grande Vazio de Eridanos. Se você olhar o mapa do universo, verá um ponto frio e vazio com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. A Via Láctea inteira tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. O principal mistério é como esse local apareceu. Uma teoria diz que se trata de uma cicatriz deixada pela colisão de 2 universos paralelos. Imagine que os universos são bolhas gigantes, e um dia, 2 dessas bolhas colidiram. Foi quando o universo paralelo arrancou várias galáxias da nossa bolha. Até agora, é a única explicação de como esse enorme vazio frio pode ter aparecido em nosso universo. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar. Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso Sistema Solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o Sistema Solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então,
Vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de raios-x da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana, portanto as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-x. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-x deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez dois deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-x está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-x. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação, o equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do Grande Colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno,
ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitárius A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitárius A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer, só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. Você sabia que existe um objeto astronômico no qual o espaço e o tempo realmente trocam de lugar? Como funciona? E o que exatamente significa trocar espaço e tempo? Bem, vamos descobrir. Imagine que você está em uma espaçonave. O veículo só pode se mover em linha reta. Seu caminho leva a algum ponto inevitável e você não tem ideia do que está por vir. Você só pode esperar que não seja nada de ruim. Enquanto isso, tudo ao seu redor é uma loucura completa. Uma colagem caótica de muitos eventos históricos. O que você vê? Antigos humanos e dinossauros? O nascimento do universo? Um futuro? Quem sabe? É assim que o universo se pareceria se trocássemos tempo e espaço. E, teoricamente, é isso que você veria se caísse em um buraco negro e de alguma forma conseguisse sobreviver. Mas seria possível? Em primeiro lugar, vamos discutir tempo e espaço. Imagine desenhar uma lâmpada em uma folha de papel. Em seguida, pegue mais uma folha e desenhe como ela se iluminou. Agora é apenas um pequeno círculo de luz. Outra folha. O círculo de luz vai crescendo. Vai ficando cada vez maior, até que finalmente se transforma em um enorme círculo. Na vida real, a lâmpada acende em um piscar de olhos, porque a velocidade da luz é a mais rápida do universo. Mas aqui, em nossos desenhos, simulamos a propagação da luz quadro a quadro. Vemos como, com o tempo, a luz cresceu de um pequeno ponto até um grande círculo. Mas se você conectar esses círculos, a forma resultante não te lembra algo? Por exemplo, um cone? Sim, exatamente. Isso é chamado de cone de luz, e o tempo é o eixo central desse cone. Por quê? Porque a luz se transforma de um pequeno ponto em um grande círculo ao longo do tempo. Para lembrar, vamos desenhar um vetor de tempo, uma flecha dentro do cone. Vai do passado para o futuro. Enquanto isso, os círculos são o espaço. No espaço, podemos nos mover como quisermos, em qualquer direção. Podemos nos mover para cima ou para baixo, em zigue-zagues e assim por diante. Mas não importa os zigue-zagues que desenhemos, estamos sempre avançando ao longo da linha do tempo. Não podemos voltar no tempo e não podemos pará-lo. Isso nos ajuda a definir tempo e espaço. O tempo é a direção na qual o cone de luz é orientado. Esta é a direção para onde nos levam todos os nossos caminhos e onde está inevitavelmente o nosso futuro.
E o espaço é toda a variedade de direções perpendiculares à linha do tempo. Este é um gráfico direto. Se pudesse ser aplicado a todo o universo, então o tempo fluiria da mesma forma em todos os lugares. No entanto, se você assistiu a pelo menos alguns filmes populares de ficção científica, sabe que esse não é o caso. Na realidade, o tempo pode ser uma loucura. Por exemplo, se você está relaxando perto de um buraco negro, o que serão 2 horas para você, podem ser 20 anos para seu amigo na Terra. Mas por quê? Respire fundo. Agora, a gravidade entra em ação. Eu sei sobre a gravidade. É aquela coisa que me ajuda a ficar no chão, você pode pensar. Mas é muito, muito mais complicado do que isso. A gravidade é uma das forças físicas básicas em nosso mundo e é incrivelmente poderosa. Na verdade, ela é uma garota tão poderosa que pode distorcer o espaço e o tempo. Ela literalmente pode influenciar a velocidade do tempo como uma maga todo-poderosa. Como? Bem, vamos pegar algo um pouco maior que uma lâmpada. Por exemplo, uma supernova. Em algum lugar do universo, uma estrela acaba de fazer um boom. Como sabemos? Bem, nada no universo, nenhum som, nenhuma onda de rádio, nada viaja mais rápido que a luz. Portanto, saberemos sobre o nascimento de uma supernova apenas quando o virmos. E isso só acontecerá quando seu cone de luz crescer o suficiente e atingir nosso planeta. Então, o cone de luz cresce e cresce. Até agora está tudo bem. E finalmente chega ao nosso planeta. Mas há um porém. Veja, nosso planeta é enorme, muito maciço e tem uma gravidade muito forte. O que acontece então? A gravidade muda a direção do cone de luz. Ela começa a atrair o cone para o centro do nosso planeta. E com ela, atrai também a nossa flecha do tempo. Isso significa que retarda o tempo. E quanto mais próximo o cone de luz está de nós, mais a flecha se curva e mais devagar o tempo passa. O que isso significa? Por exemplo, o fato de que o relógio em seu tornozelo ficará atrás do relógio em seu pulso, que sua cabeça está envelhecendo mais rápido que suas pernas, e que os astronautas na órbita da Terra envelhecem um pouco mais devagar do que as pessoas na Terra. É o que os cientistas chamam de relatividade geral. Certo, mas como isso se relaciona com o nosso assunto? Como podemos entender o que acontecerá se trocarmos espaço e tempo? Não se preocupe, estamos quase lá. Agora imagine um corpo cósmico com uma gravidade incrivelmente forte. Ele dobra tanto o tempo e o espaço que parece que eles trocam de lugar. Este é um buraco negro. Um buraco negro atrai absolutamente tudo para o seu centro. Nenhuma estrela, planeta, nenhuma luz pode escapar de lá. Digamos que nosso cone de luz esteja se aproximando dele. Primeiro, como sempre, o tempo começa a se curvar em direção ao centro do buraco negro, atraído por sua gravidade. Mas a gravidade é muito forte, então ele se curva cada vez mais. E quanto mais perto você está do centro, mais o tempo passa devagar. No final, o cone de luz cruza a fronteira do buraco negro, o chamado horizonte de eventos. Nesse ponto ficou tão distorcido que agora está literalmente apontando para baixo. Podemos dizer que o tempo mudou de direção. O tempo está apontando para baixo. Que bobagem é essa? Você pode perguntar. Será mais fácil explicar em um exemplo real. Imagine que você é um astronauta louco que decidiu pular em um buraco negro. E há alguém em uma nave espacial que observa você fazendo isso por algum motivo. A princípio, para você, nada muda. Você olha para o relógio, vê que 5 minutos se passaram e está tudo bem. Mas e para o observador? Em primeiro lugar, você vai cair por muito tempo. O observador está sentado lá há 50 anos e você ainda está caindo. Tudo porque seu tempo diminuiu. Em segundo lugar, como o espaço também é distorcido perto do buraco negro, o observador verá como você começará a se esticar como espaguete. A propósito, isso é cientificamente chamado de espaguetificação. E então você finalmente cruza o horizonte de eventos. O observador não te vê mais. A luz não pode escapar de um buraco negro, então sua imagem não chegará ao observador, mesmo que você ainda esteja lá dentro. E você? E se você de alguma forma sobrevivesse? Lembre-se, a seta do tempo está apontando para o centro do buraco negro. O que isso significa? Significa que agora o centro do buraco negro é o seu futuro. Não é um lugar, é um destino que você não pode mudar. E de onde você veio, assim como o resto do universo, não existe mais para você. Agora não é um lugar, mas um evento do passado. E como você não pode voltar no tempo, nunca poderá voltar. Mas o que está ao seu redor? Caos completo.
Os raios de luz agora se movem em todas as direções, para frente, para trás e assim por diante. Os raios retratando os eventos do passado, do futuro, do presente, tudo isso está se movendo ao seu redor. Na realidade, o espaço e o tempo não trocaram de lugar, mas parece que trocaram. E o tempo, refletido nos raios de luz, envolve você em todos os lugares e se move em todas as direções possíveis. E aqui voltamos ao início. Esse exemplo terrível nos ajuda a imaginar como seria se o tempo e o espaço fossem invertidos. Claro, tudo não passa de teorias e palpites. A própria ideia de que estamos nos movendo em uma direção, aquela que não escolhemos, e há um completo caos temporal ao redor, parece bastante assustadora. No entanto, seria uma experiência muito interessante. Parece perigoso. Vai lá, pode passar na minha frente.